Olá, meus amigos, meus seguidores, aqui é Ana Lotes, no seu canal Onda de Luz, o canal de espiritualidade em língua portuguesa no YouTube, transmitido diretamente de Londres, Inglaterra, United Kingdom. E hoje, a pedidos de muitos seguidores, vim fazer uma coisa que normalmente eu não faço, que é fazer a leitura de um mapa astral aqui publicamente. Meu main work, ou seja, o meu trabalho principal é com tarô. Eu sou uma pessoa extremamente intuitiva e muito visual. Então, eu trabalho com tarô há muitos anos, há quase 40 anos, e isso é uma maneira que me satisfaz muito. Mas, como eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu gosto muito de estudar, e ah, também sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar sobre a minha própria pessoa. Aos 30 anos, iniciei uma caminhada de autoconhecimento e, com isso, eu fui procurando muitos astrólogos. Eu fiz vários mapas, porque na época eu tinha mais ou menos uns 29, 30 anos, 28, por aí. E eu estava assim muito sedenta de saber quem eu era e principalmente o que eu vim fazer nessa vida. Isso era a coisa que mais me preocupava, era saber o que eu vim fazer nessa vida. Bom, eu fui em vários astrólogos e nunca ninguém me respondia. Assim, satisfatoriamente. Então, o que eu fiz? Um dia eu tinha ido num astrólogo até muito famoso e saí muito insatisfeita da consulta. Eu falei, a próxima consulta, em vez de gastar dinheiro no astrólogo, vou pegar todo o dinheiro, comprar tudo de livro e vou aprender essa tal de astrologia. E foi o que eu fiz. Comprei muitos livros e comecei a estudar, principalmente baseada no meu mapa, os pontos principais que eu tinha no meu mapa. E daí, à medida que eu fui compreendendo lógico, a compreensão ajuda a gente a aceitar os nossos limites. E por isso eu acho o mapa astral uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando a gente chega nessa vida, a gente chega com um mapa, não é? Um mapa da mina, que eu falo. Nós viemos nesse mundo sempre com uma missão. E a nossa missão é para ser cumprido esse desafio. A gente recebe um desafio que nós devemos cumpri-lo para elevar a nossa alma. Então, na verdade, a nossa encarnação, a nossa vinda a esse mundo de terceira dimensão é para a gente fazer essa jornada, que nada mais é do que o cumprimento, o enfrentamento, a realização desse desafio e, consequentemente, a nossa alma vai subir mais um step. E dali vai vindo as outras encarnações e babá. Bom, por causa disso, eu comecei a entender muito bem o meu mapa e muito sempre centrada na questão kármica, que é uma coisa que eu gosto bastante. E dali eu comecei a ler mapa de outras pessoas, primeiro da minha família e depois dos meus clientes de tarô. E hoje em dia eu dou consultas e graças a Deus eu consegui dar para os meus clientes aquilo que eu não conseguia, que é ter a sua dúvida respondida, sair com uma ferramenta na mão, sabendo o que você veio fazer nessa vida. Bom, eu estou dando essa introdução para poder explicar que eu não vou falar astrologês, ou seja, eu vou falar aqui que foi a pedidos do mapa do Lula, tá? A primeira desafio que eu encontrei foi que não existe, não se sabe, por conta da história familiar dele, não se sabe a hora exata que ele nasceu.
Eu cheguei até a perguntar para um dos familiares e realmente as poucas pessoas que saberiam são pessoas que já faleceram. Então é uma coisa muito difícil de saber a hora exata que ele nasceu. Bom, isso daí já trouxe um grande desafio, mas eu fiz uma bela pesquisa na internet e vi que a maioria das pessoas fazia um mapa baseado no horário de 6 da manhã, 6h10 exatamente da manhã. Então eu me baseei nisso para também puxar o mapa e fazer a minha análise. Eu não sei, ou seja, eu quero que vocês deem um desconto, porque esse horário não sendo correto, todo o mapa fica um pouco comprometido, principalmente o ascendente, e dali do ascendente todo o resto do mapa fica um pouco, vamos dizer assim, inseguro, não é? A nível de interpretação. Mas, como foi a maioria dos mapas que eu encontrei na internet eram com esse horário, então eu me atrevi a fazer a análise por esse horário, tá? E encontrei, para minha grande surpresa, um mapa realmente, se foi mesmo esse horário, porque, segundo uma dos familiares, a sobrinha dele, a Andréia, que muito gentilmente me deu essa informação, ela disse que parece que uma pessoa, a madrinha, se não me engano, falou que uma coisa ela tinha certeza, que tinha sido antes das 11 horas da manhã. Então, aí me deu mais segurança de usar esse horário das 6 horas. E, para minha surpresa, o mapa do Lula é um mapa, assim, que veio a confirmar o meu jogo de tarô que eu fiz, não é? O jogo de tarô que eu tinha feito para ele de uma forma, assim, geral, não é? Bom, o mapa do Lula, a primeira coisa que me chamou muito a atenção é que um mapa todo na parte de cima eu vou mostrar para vocês. É melhor ver do que falar. Então, tá aqui, um mapa todo da parte de cima, né? Todo voltado para as casas sociais, tá? Então, vocês veem que aqui na parte de baixo, o único aspecto que ele tem é o vértex na casa 5 em Áries. O resto todo do mapa dele é um mapa voltado para uma vida pública. E sendo que as casas mais importantes que ele tem a casa 12, onde ele tem o Sol, a casa ele tem o Sol, a Lilith e Mercúrio, a casa 11, onde ele tem 3 planetas mais Quiron, e a casa 9, onde ele tem Plutão, Lua, Marte e Saturno, e a casa 7 dos relacionamentos, do casamento, das parcerias, que ele tem um Urano retrógrado, que é o único planeta retrógrado que ele tem, ou seja, ele está numa encarnação muito ativa, ele precisa fazer essa missão que ele veio cumprir na vida, tá? Bom, e a missão dele é incrível, porque a conclusão que eu cheguei da leitura do mapa, eu vou começar até pela conclusão que eu cheguei, é que é um mapa extremamente espiritual. O Lula é uma pessoa com uma missão espiritual na vida, antes de mais nada. Então, assim, a carreira política dele, na verdade, é uma missão espiritual que ele tem com o povo dele, que é a Lua, né? E ele tem a Lua em Câncer. Ele tem a missão de vida dele na casa 8 em Câncer. E o que seria isso? Então, vamos começar daí da missão
da vida dele. Ele tem um Sol em Escorpião na casa 12, ou seja, ele é uma pessoa com uma força interior, assim, que nem ele sabe o quanto ele tem. E eu acho que nas agruras da vida, porque sempre que uma pessoa tem um posicionamento importante em Escorpião, seja o Sol, o ascendente, e ele tem o Sol e o ascendente, tá? É sempre uma vida extremamente desafiadora. É uma vida onde a pessoa veio renascer, onde a pessoa veio curar. Plutão é o regente de Escorpião, que é um planeta que vai fundo, que mergulha em águas frias, que vê as dificuldades, tudo o lixo, tudo aquilo que ninguém quer ver, ele vai lá e vê, ele puxa e ele transforma. É o signo dos psicanalistas. E ele, com esse Sol na casa 12, que é a casa natural de Peixe, que é o nosso inconsciente, então daí a gente já começa a ver a missão espiritual desse homem, tá? Então ele tem uma missão de grande transformação, ele tem uma missão plutoniana, tá? Como assim, objetivo racional. Ele tem uma missão de uma profundeza de transformação, mas com compaixão, porque a casa 12 é regida pelo signo de Peixe. E o signo de Peixe é um signo, ou ele seria vamos dizer, chefe da máfia, um Don Corleone, ou ele seria o que ele é, tá? Quer dizer, ele não seria o Don Corleone porque os outros aspectos do mapa dele não levam ele para ser um Don Corleone. Mas o Peixe tem dois lados, ele sobe e ele desce. E no caso aqui, com todo o histórico da vida do Lula, ele realmente subiu, tá? Então, um Sol em Escorpião na casa 12 é uma pessoa que tem um acesso ao inconsciente, assim, de uma forma tremenda. Ele também tem uma missão de transformação de coisas que vêm da vida passada. Não sei exatamente o que aconteceu na vida passada dele, que nessa vida daqui ele tem que curar. Ele vai ter que curar. Talvez uma vida passada onde ele tenha se focado, como o nó do sul dele está em Capricórnio na casa 2, talvez ele tenha sido uma pessoa extremamente voltada para si, uma pessoa tremendamente egoísta e muito focada no poder, na vida material. E nessa vida ele veio focado também em poder, porque Escorpião uma das características de Escorpião é a questão do poder. Só que na casa 12, o poder dele vem de dentro. O poder dele vem de um acesso a um mundo inacessível, a coisas do passado, das vidas pregressas, do inconsciente, do poder da alma, não é? Ainda mais porque ele tem a Lua em Câncer. E a Lua em Câncer também traz essa questão da necessidade das vidas passadas, dos antepassados, das raízes, da família, da mãe, ou seja, da onde a gente vem, não é? E com esse Sol em Escorpião na casa 12, ele vai ter que ter esse processo de cura, de transformação, de renascimento através da compaixão. Então, daí a gente já começa a ver o Lula, o trabalho que ele faz político, que na verdade é um trabalho espiritual.
o nó do norte dele, ou seja, a missão que Deus deu para ele nessa vida, está em Câncer, na casa 8, que é a casa regida por Escorpião, aonde ele tem o regente do Sol dele. Ou seja, olha como as casas estão conectadas. Ele tem a Lua na casa 9, que é uma casa muito elevada. É a casa natural de Júpiter, não é? Então, é a casa do exterior, das grandes viagens, dos estudos superiores e da elevação espiritual, tá? Ele tem essa Lua em Câncer, reforçando a Lua 2 vezes. Então, assim, a missão dele é justamente o que é a Lua? É o lado feminino. A Lua é a alma. A Lua é a mulher, é a mãe, mas a Lua também é o povo. A Lua é o seu país de origem, é aonde você nasceu, é os seus antepassados, é a sua cultura, são as suas raízes, né? São os seus hábitos. E o que uma pessoa com nó do norte na casa 8 em Câncer tem que fazer? Tem que passar por esses processos de transformação, que são processos de alma, são processos viscerais. E, no caso, Câncer é o povo do país da onde ele nasceu, da onde ele tem a mãe, ele tem a família, não é? Então, a casa 8 é a casa das grandes transformações da vida. É a casa do oculto, é a casa daquilo que não se vê. É a casa da psicanálise, é a casa da transformação do inconsciente. E, no caso aqui, do inconsciente coletivo. Então, daí a minha análise ser de que a grande missão da vida desse homem, que se eu estivesse analisando esse mapa daqui e eu não soubesse quem ele é, eu diria que só soubesse que ele era uma pessoa com uma vida política pública, não é? É a capacidade de transformação desse povo, dele ser o estopim, dele ser a ferramenta, dele ser não digo nem líder, mas o pajé. Ele, na verdade, não é nem o cacique, ele é o pajé do povo brasileiro. Olha só que coisa incrível. Ele tem Plutão, que é o regente da casa 8, e é o regente do signo dele, do ascendente, tá? Na casa 12. Ele tem aonde? Ele tem na casa 9, bem pertinho da casa 10. Ou seja, quase que na cúspide. Ou seja, a vida pública dele, a carreira dele. Então, esse homem veio com essa grande missão. A vida dele é pública, é toda voltada para o exterior, ou seja, para a carreira, até para fora do país. Eu até digo que, por esse mapa daqui do Lula, ele tem um grande poder, uma grande autoridade. Ele tem Saturno na casa 9, ele tem Marte na casa 9, ou seja, dá esse estopim, dá essa força, é de uma força, é de uma energia muito poderosa, que às vezes é agressiva, tá? Mas que ao longo do tempo, como tudo que traz Saturno, quanto mais velho ele ficar, mais amansado, né? Mais manso, mais compreensivo, mais possível ele poder cumprir a missão do nó do norte dele na casa 8 em Câncer, que é nutrir esse povo, nutrir, transformar, mutar, como um fênix renascer, ajudar esse povo se encontrar. Por quê? Porque Câncer é regido pela Lua,
são as tradições, são as raízes. Então, ele vai ser um instrumento desse povo encontrar a sua própria identidade. Ele, com esse Plutão na casa 9 em Leão, ele vai, mais reforçado fica isso. Então, outro ponto que a gente pode pegar desse mapa dele são esses 3 planetas em Libra na casa 11, tá? E mais Quiron. Quiron é aquele que cura. É lógico que aqui nesse mapa dele também se vê com esse Plutão e Leão também a mesma coisa, enfrentamento das autoridades, ter que provar o tempo todo a sua capacidade, ter que, com a casa 9, ele, com todos esses planetas importantes na casa 9, Plutão, Lua, Marte, Saturno, ele tem que estar sempre provando, crescendo, se esforçando, se transformando, indo lá na casa 12, indo lá nesse ponto de isolamento que ele tem que buscar de vez em quando, indo para dentro de si, que é a fonte de tudo, procurar essa força e como uma alavanca, cada vez se elevar mais, tá? Ele tem a parte da fortuna na casa 10, em Leão, então, realmente a vida pública é uma coisa, é uma via que vai trazer grandes realizações para ele, como já trouxe, como grandes desafios também. Uma pessoa com Sol na casa 12, relaxa e goza que a vida sempre vai ser um grande desafio, muitas limitações, muitas dificuldades para se elevar espiritualmente, tá? Quem ele tem ao favor do lado dele? Ele tem a casa 11, os grupos de interesse, os amigos, os objetivos, inclusive, de vida dele, tá? Ele tem Júpiter em Libra na casa 11, ele tem Vênus em Libra, olha que maravilha, que simpatia, que coisa equilibrada, harmônica que ele tem com esses grupos de interesse, com os amigos, com as pessoas que estão em volta dele, ajudando ele a cumprir essa missão. E essa missão, esse Quiron, vai sempre trazer, lógico, disputas e uma ferida. Tem sempre uma ferida aberta onde a gente tem Quiron. Só que a gente aprende a se curar. E aprendendo a se curar, ou seja, com a própria cura dele, e ele como escorpião, e com ascendente escorpião ainda mais, ele vai estar sempre procurando essa autocura, ele vai estar sempre se curando, ele vai curar os outros, porque ele vai aprender consigo mesmo o que é bom para curar essa ferida, e dali que ele passa para os outros e cura também os outros. Então, essa grande capacidade que ele vai ter de cura, de regeneração, de transformação, de mutação. Eu tinha pensado até de fazer um mapa, a Revolução Solar, mas honestamente, pelo tarô que eu fiz, e agora com a leitura desse mapa que eu estou fazendo, ele é um cara muito independente, tá? Porque, inclusive, ele tem Urano retrógrado, o único planeta retrógrado que ele tem. Ele tem Urano retrógrado em Gêmeos na casa 7, ou seja, as parcerias, os casamentos, ele sempre tem que ter, são relacionamentos extremamente particulares, baseados na maneira dele ser, e que vão ter que respeitar essa liberdade que ele tem que ter, porque ele tem essa missão social a ser cumprida, não é?
Eu vou finalizar o nosso vídeo com a seguinte afirmação. Eu vejo o Brasil o Brasil, não só o Brasil, como o mundo inteiro, mas no Brasil isso daí está ficando assim mais claro, talvez por causa da configuração astrológica do Brasil. Eu acho que o Brasil tá vivenciando uma grande, como uma orquestra sinfônica, assim, como se o Brasil tivesse numa 9ª sinfonia de Beethoven, entendeu? Então é uma grande ode espiritual, aonde um homem como o Jair Bolsonaro, um ariano, né, com um Marte bem acirrado, um homem bélico, um homem desequilibrado, um Marte desequilibrado, então uma pessoa agressiva, uma pessoa má, né? E ele está aonde a figura masculina, né? A figura masculina até desequilibrada também, um excesso, né, de energia yang, aonde o povo brasileiro colocou a sua esperança de uma forma errônea, demonstrando claramente, eu não digo mais uma vez, mas eu digo de uma vez et al, não é? A ilusão, o engano, o lado, vamos dizer, frágil de peixe, não é? Vendo as coisas por uma carência afetiva, uma necessidade do papaizinho, da liderança para se apegar e se abster da responsabilidade da sua própria vida. E, honestamente, eu estou vendo o Lula com essa configuração de água, não é? Sol Escorpião, ascendente Escorpião, Lua em Câncer, ele é água só, ele é pura emoção. Então é uma pessoa que sabe nadar nas águas do inconsciente. Então é uma pessoa que eu até considero que talvez depois que ele cumpra essa missão dele de dar essa ajuda ao povo dele, ao passado dele, às raízes dele, ele dê essa noção prática, consiga fazer com que as pessoas renasçam da própria cinza, que é a casa 8, não é? Que é Escorpião, que encontrem a sua identidade, pode ser que ele vá seguir por um caminho de uma vida muito, vamos dizer, na solidão, na natureza, muito espiritual, muito espiritual. E a missão dele, ele tem que vivenciar, porque ele vem de outra vida com uma vida capricorniana centrada na casa 2, no dinheiro, na materialidade, na necessidade de que as coisas fossem aqui, agora, com poder, com luta, com limites, com prisões e com definições. E agora ele veio com uma missão de água, materna, feminina, inconsciente, intuitiva. Aliás, esse homem é de uma capacidade, o que o Lula falar podem acreditar, porque ele tem uma capacidade, tem uma intuição que ele chega a ser, se esse mapa, esse horário é o horário verdadeiro do nascimento dele, esse homem ele é uma pessoa mediúnica. Ele tem uma capacidade assim de visão, daqueles assim de falar, uma coisa vai acontecer e a coisa acontece. É um cara que tem um poder de mente assim, muito além até do que ele mesmo sabe.
Porque como ele tem essa vida muito social, ele não teve ainda a oportunidade de se aprofundar, e ele deveria até fazer isso durante a vida dele, nessas questões de astrologia, do oculto, do esoterismo, da filosofia. Isso daí é uma coisa, da espiritualidade, isso é uma coisa muito importante para ele também. Então, assim, o que eu vejo é desse homem, dessa pessoa, é uma grande missão espiritual, emocional, de ajudar esse povo de uma forma assim, como nunca. Eu vou me arriscar a falar aqui, dou minha cara a tapa, mas eu acho que a única pessoa que tem condição, que faz realmente a polaridade para essa energia que está presente no Brasil, representada por esse Bolsonaro, é o Lula. Por toda a configuração do mapa dele. Então, essa próxima presidência dele, porque eu acho que ele é a única pessoa, é uma missão espiritual, tá aqui, ó. Tá aqui na minha frente, que eu tô vendo esse mapa. É uma missão espiritual desse homem. Ele vai ter que cumprir essa missão. Ele, na outra vez que ele foi presidente, ele não estava ainda preparado. A outra coisa que eu me esqueci de falar foi a questão da prisão. Essa prisão foi muito, muito, muito importante na vida dele. Porque ele, com essa prisão, ele renasceu. Ele viu muita coisa. Ele viu muita coisa dele mesmo. Ele mergulhou dentro de si. Ele teve, como ele vive sempre falando, né, a questão das pessoas do lado de fora apoiando ele, eram essa casa 11 em Libra. É essa Vênus em Libra, esse carinho que o povo, que o grupo que estava ali do lado de fora dando esse suporte para ele, não é? Então, parabéns, presidente. Você será eleito com certeza absoluta e fará dessa vez com muita maturidade, com toda essa capacidade que você pôde desenvolver nesse tempo fora dessa vida pública, não é? A reunião de toda essa energia, de toda essa força vital que agora vai ser colocada para fora, e nesse novo mandato, inclusive com uma relação com o exterior, é outra coisa que eu também não falei muito, mas essa relação internacional vai ser absolutamente importante. O Lula vai ser uma pessoa com Saturno aqui muito respeitada internacionalmente. Ele vai também ter esse mesmo processo de transformação, ele vai interferir ainda com Marte ali também na Casa 9, ele vai ter assim uma posição, ele vai ser um presidente do Brasil que vai levar, romper também esse isolamento do Brasil. Porque, gente, eu tô aqui na Europa há 20 anos e eu vejo, o meu grande medo de voltar para o Brasil é esse. É o isolamento que o Brasil vive do resto do mundo. E com ele vai romper esse isolamento, vai ter uma participação internacional, entendeu? Respeitável, que é Saturno. Ainda mais quando ele tá velho. Então ele vai... isso outro dia mesmo ele estava falando aí, que eu assisti um vídeo, que ele disse que falou com alguns presidentes que deveria se reunir o G20 para se definir os rumos do mundo em relação à Covid, e ele está certíssimo. Então é esse tipo de sacada, é esse tipo de atuação que ele vai poder ter, e que dessa vez, com esse mandato, vai ser o verdadeiro mandato desse homem, entendeu? E uau! Uau! Eu tô assim, me sentindo assim,
Eu nem tenho palavras. Muito obrigada, presidente Lula.